Beleza. Então a gente vai para os movimentos. O movimento retilíneo uniforme, ele significa um objeto que se move em relação ao referencial, retilíneo que não faz curvas, que a trajetória é retilínea, que ele vai andar sempre em linha reta, e uniforme significa que ele vai andar sempre da mesma maneira, sempre com a mesma rapidez. Então, isso significa que ele vai ter velocidade constante. Ou seja, se ele anda sempre com a mesma rapidez, sempre mudando de posição, né, da mesma forma, na mesma taxa. Se ele está sempre mudando de posição na mesma taxa e está andando sempre em linha reta, sem mudar a direção e o sentido, né, então ele tem a velocidade constante. É a mesma rapidez, sempre para o mesmo lado, então esse objeto está em movimento retilíneo uniforme. Movimento que se move em relação ao referencial, que é um eixo cartesiano. Retilíneo que não faz curvas, então ele vai seguir sempre na mesma linha do eixo cartesiano e sempre com a mesma rapidez. Então ele vai sair andando para um lado e vai ficar andando sempre para um lado, ou andando para o outro e sempre andando para o outro. Então ele vai estar sempre a favor do eixo cartesiano ou sempre contra o eixo cartesiano. É isso. Tá? Só tem essas duas opções. E claro, esse é o movimento mais simples de todos. Então a característica do MRU é essa. A velocidade ser constante e não ter aceleração. Porque, claro, se a aceleração é a variação da velocidade, e aqui a gente não tem variação da velocidade, a velocidade é sempre a mesma, não faz nem sentido falar em aceleração, não tem aceleração aqui. E essa é a relação matemática entre as principais grandezas aqui da MRU. Os deslocamentos serão as velocidades vezes os tempos, essa relação a gente pode utilizar tranquilamente, porque vem da própria definição de velocidade, né, que é deslocamento por tempo, a gente só passa o tempo para o outro lado e troca de lado, tá? Certo? Então, quais são as situações que nós temos? Nós temos um objeto aqui com uma velocidade inicial zero, então a gente assume um eixo de referência, que eu vou usar um eixo x para as direções horizontais, e se esse objeto tem velocidade inicial zero, então ele vai, né, eu olho para ele está sempre no mesmo lugar, então aqui ele não muda de posição, então esse objeto está em repouso. Agora, para o MRU nós vamos ter somente duas opções. Se esse objeto está aqui, ele está andando ali para o lado, aí eu olho para ele de novo, ele está andando para o lado, eu olho para ele de novo, e ele está sempre andando para o mesmo lado, na mesma linha, na mesma direção, no mesmo sentido, e sempre com a mesma rapidez, então, quando eu coloco um referencial aqui, esse objeto se move com velocidade constante a favor do referencial. Para tudo, se essa aula está te ajudando, não se esquece de deixar o like, galera, isso ajuda muito o canal a crescer aqui na plataforma. E claro, né, compartilha esse vídeo também e ativa o sininho com todas as notificações. Deixe aí também o seu comentário, tá bom? Nem que seja um boa tarde, boa noite, professor, gostei da sua aula ou não gostei. E aí, se não gostou, deixa um dislike também. Mas assiste até o final, tá bom? Aguenta que vai dar bom. É nóis, galera, até a aprovação. A favor do referencial. Então, como é que a gente encaixa a informação completa aqui? A gente vai dizer o valor, né, o quão rápido ele está se movendo, e vai dizer a favor do referencial ou contra o referencial. Só tem essas duas opções. Tá? Inclusive, essa diferenciação acontece, ó, se o objeto está andando para o lado contrário, essa diferenciação vai acontecer a partir de um sinal. Então, a gente vai colocar os valores na hora de aplicar as funções. A gente vai colocar os valores positivos quando os vetores estão a favor do eixo referencial. E negativos quando estão contra o eixo de referência. Então, uma velocidade positiva significa que ele está se movendo na direção positiva do eixo que eu escolhi. Porque aí está, o referencial é uma escolha. Em alguns casos, o exercício já coloca o referencial ali para nós. E geralmente esse referencial já vem subentendido no gráfico. Então, quando aparece um gráfico, a gente já tem ali os eixos. A gente já tem o referencial já previamente definido. E a gente tem que respeitar daí os valores do referencial. E uma velocidade negativa significa, bom, que está andando para o lado contrário da positiva. É só isso. Tá? A mesma coisa acontece para deslocamentos. O objeto que se desloca muda de posição a favor do referencial, que avança nas posições do referencial, ele tem um deslocamento positivo. Um objeto que avança no sentido oposto do referencial escolhido, ele vai ter um deslocamento negativo. Isso é que significa um positivo e um negativo para deslocamentos, para velocidades e para acelerações. Tá? Se está a favor ou contra o referencial. Se o exercício não deu o referencial, você que está resolvendo o problema tem que escolher o referencial para resolver o problema. E geralmente a resposta vai ser a mesma, independentemente do referencial escolhido. Tá? Se a gente coloca esses valores de posições conforme passa o tempo, então eu olho para o objeto, ele está numa posição. Aí eu olho para o objeto de novo, ele está, conforme passa o tempo, então passa o tempo, eu avanço no eixo do tempo. Mas a posição é a mesma, então eu avanço no eixo do tempo e a posição permanece sempre a mesma. Aí eu avanço de novo e a posição continua a mesma, ele vai estar sempre nessa mesma posição. Avanço de novo do tempo. Bom,
como é que eu posso dizer que fica esse gráfico aqui? Se a velocidade inicial é 0, esse gráfico vai ficar uma linha horizontal. Essa linha horizontal vai justamente indicar uma constância nas posições. Então, se a posição inicial do objeto é essa, e conforme passa o tempo, ele se mantém sempre na mesma posição, então a gente vai ter uma reta horizontal aqui no gráfico, e esse é o caso do repouso, né? O objeto está em repouso, se num gráfico posição-tempo, a gente avança no tempo e observa que o objeto está sempre na mesma posição. A segunda situação é mais interessante, quando o objeto está, por exemplo, se movendo a favor do referencial, né? Agora, cuidado, ó. O eixo das posições, que você pode chamar de S, você pode chamar de X, pode chamar do que quiser, de Y até se quiser, ou qualquer outro nome, de P, de posição, pode chamar do que quiser. O eixo das posições agora está colocado aqui para indicar os valores na vertical e o eixo do tempo na horizontal. Então, cuidado. Essas linhas são linhas gráficas, não está dizendo como que o objeto está andando. Tá? Na verdade, assim, não está desenhando o movimento do objeto, está simplesmente mostrando combinações de valores de tempo com seus respectivos valores de posição. Então, se o objeto começa numa determinada posição e conforme a gente avança no tempo, ele vai assumindo posições cada vez maiores, mas com as mesmas quantidades de avanços de tempos, nós temos iguais variações de posições, então nós vamos tendo pontos que vão se encaixando sempre numa reta. Então, se o objeto está andando a favor do referencial, ele vai estar avançando para posições cada vez mais positivas. Ele está andando para o lado positivo. E o contrário. Se ele estiver andando contra o sentido do referencial, conforme avança o tempo, no gráfico de posição e tempo, essa linha vai ser uma linha reta, mas que vai estar indicando que o objeto está se movendo para o lado contrário do eixo de referência. E aí vamos lá. Se a gente observa um objeto que se move, ele está mudando de posição ali conforme passa o tempo e eu consigo combinar pontos num gráfico que se encaixam numa reta. Qual é a função matemática que descreve matematicamente o movimento, ou algo que se move nesse movimento aqui em MRU? Eu sei. É ela mesmo, galera. É ela mesmo. Vai ser retas. Então, gráficos de posição e tempo no movimento retilíneo uniforme são retas. Retas. E olha só, a partir da equação de reta mais genérica, que eu vou deixar agora para o Andrew assumir essa bronca, explicar para nós o que é cada uma dessas coisas aqui, tá? Nós vamos ter a equação horária da posição do MRU. A equação horária da posição do MRU, se a gente sabe a posição inicial e a velocidade para um corpo que se move em MRU, a gente faz a descrição matemática dele. Então, um objeto que se move em MRU, com velocidade constante sempre na mesma linha, sempre numa linha reta, os gráficos de posições e tempo vão dar retas crescentes ou decrescentes. E, então, a função matemática que descreve esse movimento, que faz a cinemática desse corpo, é uma função de grau 1, um polinômio de grau 1, uma função de primeiro grau, que é uma reta, né? No caso, a representação geométrica, é isso que se diz? A representação geométrica vai ser uma reta no plano cartesiano. Bom, aí, quais são as duas informações que eu preciso ter para descrever, então, esse movimento, para fazer a física, né, desse movimento? Eu preciso da posição inicial, eu preciso saber de onde ele saiu e preciso saber a taxa de variação da posição dele, ou seja, a velocidade. Sabendo essas duas informações, a gente escreve a equação horária da posição para esse corpo e a gente diz, então, que a gente fez a cinemática para esse corpo. Isso. Então, fazer a cinemática para esse corpo para um corpo qualquer que se move, enfim, com qualquer movimento, escrever uma função matemática que vai representar as posições e os tempos, né, representar ali as posições e os tempos em que esse objeto vai assumindo no espaço. Certo? É isso. Então, Andrew, nos ajude a entender essa função de primeiro grau. Beleza. Então, pessoal, vou falar rapidamente sobre a função do primeiro grau, que eu sei que vocês, a essa hora, já estudaram tudo. Olha, o vendedor de automóveis tem seu salário mensal composto de uma parte fixa e de uma parte variável. Então, a função do primeiro grau, ela trabalha justamente com esses conceitos aqui, ó. Você vai ver que ele vai, a cada carro vendido, ganhar R$50 de comissão. Então, a gente vai colocar aí esse carro vendido como X unidades. E a gente vai colocar o nosso salário sendo uma função daquilo que a gente vai vender. Então, função de X. Beleza. Quando a gente trabalha com essa função, a gente percebe que esse 50 vezes X é a nossa parte variável. E que esse nosso 2.000
é a parte fixa. É aquilo que já tem lá no início. Isso aqui vai ser importante para você perceber que dentro lá da cinemática, essa parte fixa vai funcionar como seu espaço inicial. Você já tem uma posição inicial fixa. Isso daí não vai mudar dependendo do exercício, né? Você parte lá do quilômetro 200. Você partiu de um espaço inicial e a partir dali você está somando os seus espaços. Essa parte que é variável vai depender de um x. Esse x, que no caso aqui vai ser a venda do carro, né? Lá na equação que o Henrique mostrou para vocês vai ser o tempo. Então, dependendo do tempo que está sendo colocado dentro daquela equação. Esse valor que está multiplicando o x, ele vai ser uma taxa de crescimento. E o que é a taxa de crescimento dentro do movimento uniformemente variado, né? Uniformemente variado? Não, uniforme. O movimento retilíneo uniforme, eu queria falar isso, que é o MRU. O movimento retilíneo uniforme, ele tem a taxa de crescimento também, que é a velocidade. E aí eu vou utilizar os teus slides para explicar essa parte gráfica aqui. Quando a gente coloca essa informação dentro do gráfico aqui, por exemplo, começando aqui nessa, que é uma reta quando a gente tem velocidade zero. Beleza, não está tendo variação da posição pelo tempo. Quando você parte lá pela velocidade média, vamos pegar a formulinha da velocidade média, que seria o delta S pelo tempo. Beleza. Não existe uma variação na posição. Percebe que a posição inicial e a posição final elas estão sob o mesmo lugar. E aí você vai ter que, a parte do numerador aqui vai ser zero. Então, 0 dividido por t, 0, velocidade zero, por isso que aqui está em repouso. Essa reta, para a gente, dentro da função do primeiro grau, ela é chamada também de reta constante. Então, percebe que se tu tem uma função do primeiro grau, a função do primeiro grau é f de x igual a x mais b. Isso trabalhando ela como uma função polinomial do primeiro grau. Esse valor que está multiplicando x, ele não vai confundir aí com aceleração, por favor, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando da matemática envolvida aqui. AX mais B. O A é o coeficiente angular. Mas nesse caso aqui ele funciona também como uma taxa de crescimento para a gente fazer essa analogia aqui com o movimento. Percebe que se você tem uma taxa de crescimento, mas você está multiplicando aqui por um valor, e você também tem aqui o B, que seria esse espaço inicial, vamos dizer assim. Partiu dessa posição inicial, essa posição inicial é zero. Então você vai ter aqui, ó, que não precisa ser zero exatamente, né? A gente está em uma posição qualquer aqui. Digamos, sei lá, está aqui por cima, vai estar num 5. Ela pode ser zero, pode ser negativa. Ela pode ser qualquer valor aí, né? Mas no começo e no final ela vai ser igual. E aí você vai ter que, quando você fizer essa subtração, vamos dizer aqui, daquela função que vai existir no final, o teu y final, quando você subtrair esse f de x menos o b, não existe essa variação. Essa variação que está existindo aqui é o teu ΔS, e vai dar zero. Quando você tem AX igual a zero, você não tem o que fazer, né? O teu x, ele vai, independente do valor dele, ele vai te retornar que esse A aqui ele vai dar zero. Então, coloca o tempo igual a 1, vai dar zero. Coloca o tempo igual a 2, vai dar zero. Coloca o tempo igual a 3, vai dar zero. Então, uma explicação bem rápida aqui sobre essa constante, né? Envolvida aqui com o gráfico. Beleza. Isso aqui fica mais fácil de visualizar quando a gente tem um movimento já ou para cima ou para baixo. Então, você está aumentando a posição, você está diminuindo a tua posição. Beleza. Vamos ver o que eu posso fazer aqui para a gente fazer essa analogia. Tá. F de x igual a x mais b. Professor, eu preciso saber desse A, que é a taxa de crescimento. Beleza. A taxa de crescimento dentro da função do primeiro grau, ela vai ser calculada como variação do y pela variação do x. Variação do y pela variação do x. O que é a variação do y pela variação do x dentro da física? Variação, nesse caso, da posição pelo tempo. A variação da posição pelo tempo vai ser a velocidade média. A velocidade. Então, percebe que é a mesma fórmula sob uma perspectiva diferente, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, a gente tem aqui que esse A, que é o teu coeficiente angular, ele vai ser exatamente igual à velocidade que o Henrique falou que a gente precisa para montar a função horária dos espaços. Então, a gente tem o coeficiente angular sendo igual à velocidade envolvida aqui. Beleza. Falta outra coisa que ele falou lá para a gente, que é esse B. Lembra que esse B não tem a taxa de crescimento, ele não é variável, ele vai ser fixo. No caso, ele vai ter o espaço inicial.
Aqui, esse B, ele é o intercepto Y. Falando da matemática aqui, tá? Esquece um pouco a física aqui no momento. Intercepto Y é o ponto onde a reta vai cortar aqui no eixo Y. Então percebe que como a gente está falando de posição, agora sim na parte da física, você vai ver que existe um espaço inicial aqui. Não sei, S0? Pode ser S0? Pode ser. Eu só lembro da forma do sorvete. É que o S0... Deixa eu voltar aqui para a câmera aqui para nós. Aí, ó. O S0 é a posição S, se a gente está usando o símbolo S, mas pode ser também o X0, o Y0, o P0, tanto faz qual é o símbolo que a gente vai usar. E tem provas que chamam de posição, tem provas que chamam de espaço, também não tem problema. Isso. A gente tem que saber que existem todos esses nomes para a gente não se perder na hora da prova. Tipo, eu aprendi com posição, mas se disser espaço, se a tua prova diz espaço, usa espaço como posição, é a mesma coisa, tá? Show de bola, show de bola. Então, se a prova utiliza S, manda ver, tá? Então S, X, Y, P, tanto faz. O zero, aquele índice zero, significa a posição no tempo igual a zero. Então S0 é a posição no tempo igual a zero. Não necessariamente o S0 vai ser igual ao S inicial, não necessariamente. Né? O S inicial ele pode ser algum outro valor, se a gente, por exemplo, deslocar o eixo do tempo, enfim. Isso pode acontecer, mas geralmente não acontece nas provas, tá? Mas digo aqui na física, na natureza, isso pode ser mais complexo, pode ser diferente. O S0, então, é posição no tempo igual a zero, que aqui vai ser a intersecção da reta, o ponto de intersecção da reta, que é exatamente onde o tempo é zero.